Olá! Nesse vídeo vamos estudar sobre a apostasia nos dias atuais. Muitos que professam serem cristãos estão demonstrando um coração frio na maneira como tratam as outras pessoas. Esse vídeo explorará as questões sobre o aumento da frieza no coração das pessoas dentro da igreja nesses últimos dias. Os versos chaves que usaremos são esses. Mateus 24, de 9 a 12. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nessa passagem que haverá perseguição e ódio contra o povo de Deus, os cristãos serão odiados, assassinados, haverão aversão e traição contra eles neste mundo sem Deus. Nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Homens ímpios aparecerão na igreja para pregar doutrinas heréticas. Infelizmente, muitos serão enganados e seguirão esses falsos profetas. As pessoas que serão enganadas são aquelas que não amam o suficiente a palavra de Deus e não a leem diariamente. Como resultado dos problemas no mundo, do falso ensino, dos falsos profetas e da enganação, o amor de muitos se esfriará. Isso significa que as pessoas ficarão com o coração frio. O verso 12 diz que a iniquidade crescerá no mundo. Isso significa que o pecado estará em toda parte e será socialmente aceito. Isso pode ser observado no mundo e também na igreja. Os cristãos que vivem no mundo estão rodeados por todos os tipos de pecado e perversidade. Alguns acabam se desviando e permitem que seus corações esfriem. A rejeição da sã doutrina. Porque há uma crescente frieza na igreja, a base para um coração frio é o coração que não ama a sã doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, de 3 a 4. É hora de acordar, pois os dias da rejeição da sã doutrina estão sobre nós. Muitos que professam a fé cristã rejeitam a verdade e essa doutrina e preferem ouvir palavras suaves que agradam aos seus ouvidos. Observe no verso 3 do texto referido que a concupiscência toma o controle da pessoa quando essa doutrina é rejeitada. Quando a lascívia passa a controlar a vida da pessoa, o pecado entra em sua vida. E quando a pessoa afasta-se dessa doutrina, volta-se para o pecado. Permita-me me dar um exemplo. Todos já ouvimos falar nos mestres da fé, que ensinam a nomear e reivindicar. Eles têm grandes nomes e grandes igrejas, aparecem na televisão regularmente, usam joias caras. Segundo eles, Deus lhe dá muitas instruções nas audiências pessoais que tem com o Todo-Poderoso. Infelizmente, o que Deus supostamente diz a eles não se adequa com a sua palavra já revelada na Bíblia. Além disso, eles profetizam supostamente da parte de Deus, mas essas profecias não se cumprem. Na verdade, são falsos profetas que não ouviram palavras de Deus, mas sim palavras do diabo. Sabe qual é o teste de um verdadeiro profeta de Deus? A pessoa precisa estar 100% correta durante todo o tempo quando fala as palavras de Deus. A penalidade no Antigo Testamento para os falsos profetas era a morte, mas atualmente não matamos mais os falsos profetas. Mas existem muitos deles por aí. Esses homens são enganadores e enganam a muitos. Quando o cristão que ama a Deus e a sã doutrina o adverte, os seguidores desse profeta geralmente ficam irados, respondem com ofensas. Quando seu líder espiritual é questionado ou tem os ensinos comparados com os da Bíblia, até ameaças de morte são feitas, como, abre aspas, Deus o destruirá por atacar o seu ungido, ou então, não fale mal de um ungido de Deus, e etc. Para os falsos profetas, aqueles que amam e defendem a sã doutrina são considerados sem amor, e um câncer que causa divisões na igreja, e oram para que Deus os remova. Novamente, muitos cristãos verdadeiros têm sido feridos por essas pessoas de coração frio, que amam os falsos profetas e os seus falsos ensinos em vez do Senhor Jesus Cristo. A pedra fundamental para o coração frio e sem amor é a rejeição dessa doutrina. Se essas pessoas lessem as Bíblias
e tivessem o coração obediente e aberto à repreensão, os falsos profetas não seriam prósperos nos dias de hoje. Novamente vemos a rejeição da sã doutrina levando a um coração frio. Alguns pastores a evitar. Deixe-me dizer logo de início que não creio que todas as igrejas sejam corruptas e que os cristãos devam viver enfurnados em suas casas. Acredito que devemos nos reunir regularmente com os outros cristãos, participando de uma igreja fundamentada na Bíblia e que reverencia a Deus. O fato é que as igrejas fundamentadas na Bíblia e onde há reverência ao nome de Deus estão se tornando cada vez mais raras nesses últimos dias. Muitos pastores esqueceram-se de Deus e da sã doutrina, levam suas igrejas e falsas doutrinas a uma grande contemporização. Consequentemente, está ficando cada vez mais difícil para uma família encontrar uma igreja que referencia a Deus, onde todos possam amadurecer e crescer em Cristo. A Bíblia diz claramente que haverá uma grande apostasia nos últimos dias. Não haverá um grande reavivamento como alguns lobos estão anunciando, mas ao contrário, a apostasia, a rejeição e o afastamento da sã doutrina. Eis o que a Bíblia diz. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. O verso referido diz que chegará um tempo nos últimos dias quando os fundamentos da doutrina cristã serão contemporizados e derribados pela aceitação do erro e da heresia. Os homens esquecerão o ensino bíblico sadio. Bem, estamos vivendo nesses dias. E quem está liderando essa tendência para a apostasia? Sim, os pastores que rejeitam a sã doutrina estão desejosos de agradar e de alcançar a aprovação dos homens somente. Não são como os bereanos, que diligentemente examinaram as Escrituras e que procuram agradar a Deus. Infelizmente, esses pastores maus que contemporizam na doutrina estão na liderança de muitas igrejas grandes. Procuram agradar a homens e nem querem saber se estão caminhando em obediência a Deus e à firmeza de sua palavra, a Bíblia. Vocês, participando como membros de uma igreja dessas, estão rejeitando essa doutrina. A Bíblia adverte. Porque virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Esses maus pastores causam grandes danos à igreja, já feriram muitas pessoas do povo de Deus. Os pastores têm poder, podem levar o povo mais para perto de Deus ou torná-los mais forte, ou então podem fazer o contrário. Aqui está um versículo que ilustra esse fato. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convívio de ladrões. Mateus 21, 13. Esse verso tem um significado real nesses dias, à luz da crescente tendência à apostasia. Deus não quer que seu templo seja um covil de ladrões, quer que seja um lugar santo, ao qual as pessoas possam vir humildemente adorar a Deus. Entretanto, os líderes religiosos os transformaram em outra coisa. O versículo diz, vós tendes convertido, referindo-se ao fato de os líderes religiosos permitirem que o templo deixasse de ser uma casa de adoração, para se tornar um covil de ladrões. Deus também atribuiu a responsabilidade por essa mudança aos líderes religiosos. Vejamos alguns exemplos de pastores a evitar. Pastores ecumênicos. Eles raciocinam que a unidade e o amor sejam as coisas mais importantes na caminhada cristã. Assim, preocupe-se em quebrar as barreiras e dialogar com as outras fés. Suas igrejas participam ativamente de movimentos como Promise Keepers, e querem se aproximar da Igreja Católica e de outros grupos religiosos que são cristãos apenas de nome. Se eles são católicos ou mormons, não importa, afinal, todos cremos no mesmo Jesus, é o que raciocinam. Ignoram todas as advertências e acham que aqueles que são contrários têm a mentalidade estreita, gostam de julgar os outros e não têm amor.
O único problema é que estão se unindo com homens perdidos, que estão ligados às instituições religiosas que não são cristãs. Deixe-me dizer algo que deve ser lembrado. Não pode haver unidade fora da sã doutrina. A unidade fora da doutrina é perigosa e enganosa. Pastores que se baseiam na experiência. Esses homens baseiam-se mais na experiência do que na Bíblia. Como não são bereanos e não estão firmados na palavra de Deus, estão totalmente abertos à enganação demoníaca. Para esses pastores, as experiências têm maior peso que as escrituras. Seguem os mestres da prosperidade que ensinam a nomear e reivindicar. A experiência é a força propulsora porque não acreditam que o Espírito Santo permitirá que Satanás os engane. Portanto, quando as pessoas desmaiam ou na igreja ou riem descontroladamente, etc., esses pastores acham que todas essas manifestações são de Deus. Na verdade, esses pastores ficam bravos quando alguém se atreve a adverti-los sobre todas as maravilhas que ocorrem em suas congregações. A Bíblia só é boa quando não contradiz as suas experiências e visões do Senhor. Essas experiências são consideradas de autoridade igual ou superior ao da Bíblia. Ser uma pessoa baseada em experiências é estar aberta à enganação. A Bíblia é a âncora da alma, mas não as experiências do dia a dia. Nossas experiências vêm e vão, mas a palavra de Deus é uma base sólida. Pastores réprobos. É a pior variedade possível, entregam-se ao mal e à falsa doutrina. Envolve-se em relacionamento com as mulheres da igreja e ensinam ou pregam falsas doutrinas. Os pastores réprobos também rejeitam essa doutrina. Muitos não creem na doutrina da Trindade, na salvação pela fé e sem a necessidade de obras, na inspiração das Escrituras, no nascimento virginal de Jesus Cristo e em outros fundamentos da fé cristã. Também não veem nada de errado com o homossexualismo, e alguns, na verdade, até oficiam casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Esses pastores dão muita importância aos direitos humanos e às coisas mundanas, mas são levianos com a Bíblia. Pastores que pregam sobre prosperidade. Alguns desses pastores ensinam que Deus quer que todos os seus filhos sejam ricos e que uma pessoa somente adoece por falta de fé. São mundanos e extremamente interessados nos prazeres terrenais. Observe-os enquanto eles falam e conte o número de anéis que têm nos dedos ao pedirem ofertas e dízimos para os seus ministérios. Muitos têm um salário altíssimo. Por favor, não me entenda mal. Não há nada de errado em um pastor receber um salário adequado. No entanto, quando o pastor torna-se milionário e vive em uma grande mansão com as ofertas recebidas de seu rebanho, então é realmente um lobo mercenário interessado apenas a ganhar muito dinheiro. As mulheres pastoras. Qualquer igreja que tenha uma mulher como pastora deve ser rejeitada. Todas as mulheres pastoras ignoram ou rejeitam esses versos da Bíblia. 1 Timóteo 2, versículos de 11 a 15. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-ão, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. As mulheres desobedientes não pensam nada da usurpação da autoridade sobre o homem. As pessoas que participam dessas igrejas estão encorajando as mulheres pastores a continuarem sua rebelião. Os versos seguintes são uma advertência aos pastores e líderes que não encaram seu trabalho com a devida seriedade e que não estão comprometidos com o fortalecimento e a proteção da Igreja de Deus. Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos. Aí assim sou profano no meio deles. Maus pastores não são novidade para Deus. A Bíblia descreve esse tipo de líder religioso em muitas passagens.
Um pastor que procura agradar aos homens não faz diferença entre o santo e o profano. É uma descrição certamente que se encaixa direitinho em muitos pastores de hoje em dia. Esses pastores liberais falam sobre assuntos neutros e caminham com pés de gato sobre a palavra de Deus. O objetivo deles é não ofender ninguém. Evitam pregar sobre o sangue de Jesus, a existência do inferno, o amor e a ira de Deus. Além disso, seria terrível se o resultado fosse uma redução nas ofertas e no número de pessoas que vêm na igreja. No entanto, Deus atribuiu um encargo aos pastores e eles têm uma grande responsabilidade, que poucos encaram com a devida seriedade. A Bíblia continua, Ezequiel 44, de 11 a 13. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos ofícios das portas da casa, servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para o servir. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levaram sobre si a sua iniquidade. E não se chegaram a mim para me servirem no sacerdócio, nem para chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas. As coisas que são santíssimas, mas levaram sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Os pastores que não se atrevam a encarar com leviandade o encargo que receberam de Deus. Os pastores podem levar o pecado, o povo que foi resgatado com o próprio sangue de Deus. Eles serão julgados com base em como executar o seu trabalho. Hoje, entretanto, muitos pastores literalmente cometem abominação diante de Deus, rejeitando a doutrina bíblica, transgredindo com o pecado. Em seguida, temos dois versículos muito apropriados para esses últimos dias que antecedem o retorno de Jesus Cristo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes, e eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Em Jeremias 23, de 1 a 2. Estamos vivendo dias de grande apostasia. Saibam todos os pastores liberais que unem-se com falsas religiões que estão contemporizando as doutrinas bíblicas fundamentais e prejudicando o povo de Deus. Como resultado, deixe-me dizer que Deus sabe o que vocês estão fazendo e Ele diz ai. Sempre que Deus usa a interjeição ai na Bíblia, está anunciando o julgamento. Deus julgará suas más obras e sua contemporização. O julgamento que cairá sobre vocês será aqui na terra e na eternidade. Observe o que ele diz no versículo 2. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. É uma coisa muito séria diante de Deus prejudicar, por meio do liberalismo, do mundanismo e da contemporização doutrinária, o povo que ele resgatou com seu próprio sangue. Entretanto, existem algumas pessoas do povo de Deus que participam das igrejas, em que o pastor é um dos tipos de personagens descritos anteriormente. Minha pergunta a você é: por que você está ali apoiando esse homem? Sua lealdade deve ser para o Senhor Jesus Cristo. Se uma igreja ou um pastor é liberal e está caminhando longe de Deus, então é seu dever sair dela e procurar uma boa igreja para você e para sua família, que pregue a Bíblia. Infelizmente, muitas pessoas que fazem parte do povo de Deus parecem não se preocupar e acabam continuando com o falso pastor. Elas participam de igrejas apenas para ouvirem palavras agradáveis, por razões sociais ou para fazer contatos nos negócios. Existe um ditado que diz: ovelhas agem como ovelhas. Esse verso aplica-se a muitos membros de igrejas. Se encontra em 2 Coríntios 11, versículo 4. Por quê? Se alguém for pregar-vos outro Jesus que não nós temos pregado, ou se receberes outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Procurando uma igreja para a família.
Acabamos de ver vários exemplos de pastores que devem ser evitados. O que acontece quando uma família temente a Deus quer encontrar uma boa igreja que pregue a Bíblia? Essa família quer uma boa e sólida igreja que ensine a Bíblia, onde possa ser abençoada e amadurecer em Cristo. A igreja deve oferecer coisas boas para todos da família. Isso significa uma boa programação para crianças, uma pregação da Bíblia para adolescentes e para adultos. As boas igrejas baseadas na Bíblia estão se tornando raras nesses últimos dias. Eu diria que há uma grande fome na terra, fome da palavra de Deus. Em Amós 8, versículo 11 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Bem, a fome está aqui, e podemos agradecer aos maus pastores mundanos e contemporizadores pela parte que fizeram para cumprir esse versículo. Em vez de ensinar e pregar a palavra de Deus, os maus pastores utilizam a teologia da prosperidade, o ecumenismo e outros erros para encher as suas igrejas. Assim, se você ou sua família estiverem procurando uma boa igreja firmada na Bíblia, meu conselho é fazer uma boa pesquisa. Não aceite um pastor que seja liberal e que não tenha o temor de Deus. Ainda existem bons pastores e boas igrejas, mas você precisará procurar e usar o seu discernimento até encontrar. Portanto, procure uma igreja que ponha a Bíblia em primeiro lugar. Nenhuma igreja é perfeita, mas você deve procurar uma que pelo menos esteja tentando caminhar com Deus. O amor a Deus. A conclusão final é que as pessoas que rejeitam essa doutrina não amam a Deus. E João 14,15 diz: Se me amais, guardai meus mandamentos. Se eles amassem a Deus, guardariam os seus mandamentos. Isto envolve ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Envolve também amar essa doutrina e rejeitar a falsidade. Infelizmente, isso não acontece hoje. Em nome do amor, os falsos mestres recebem a permissão de pregar suas heresias, e aquele que o desafiar é atacado como sendo causador de divisões, sem amor e de coração duro. Em Tito 1, versículos de 9 a 10, temos: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Somos instruídos a reter a sã doutrina e a defender a fé que está sob o ataque de falsos mestres que estão em busca das riquezas e da fama terreal. Existem muitos faladores vãos e enganadores. Lembre-se que eles prosperarão, enganarão a muitos. Infelizmente, eles já fizeram uma grande infiltração nas igrejas. Como as pessoas não amam a sã doutrina, os falsos mestres são aceitos e os corações ficam cada vez mais frios, à medida que cresce também a iniquidade no mundo. Em Tito 1, versículo 11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Para aqueles que amam a Deus, precisamos continuar a falar como Deus nos manda. Nunca desista de falar contra aqueles que promovem o erro e a heresia na igreja. A motivação para os falsos mestres é o dinheiro. Eles querem dinheiro e não as coisas de Deus. Para aqueles que amam a Deus e que amam a sã doutrina, há um vínculo de unidade. Esse vínculo é automático, porque o Espírito Santo é o mesmo dentro de cada cristão genuíno. Infelizmente, existe muito joio espalhado entre o trigo, existem lobos entre as ovelhas. João 13, de 34 a 35 diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós, que também uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nesses dias finais, o amor de muitos está esfriando. O pecado cresceu tanto até na igreja, que muitos desenvolveram um coração frio. No entanto, Deus ainda tem o seu remanescente que ama a sua doutrina e que ama os outros cristãos. Apostasia nos últimos dias.
A Bíblia ensina que haverá uma grande apostasia nos últimos dias. Por outro lado, os falsos profetas estão todos dizendo que haverá um grande reavivamento. Em breve o anticristo aparecerá, possivelmente após o arrebatamento, e a atual apostasia e afastamento da doutrina está preparando o caminho para um sistema religioso mundial. Esse sistema será apóstata e contrário a essa doutrina. Portanto, quando você ouvir alguém falar sobre um grande reavivamento, acautele-se. A Bíblia diz que haverá uma grande apostasia nos últimos dias, não um grande reavivamento. O reavivamento das falsas religiões será um grande movimento ecumênico que unirá todos os tipos de falsas religiões em uma só. Esse reavivamento não tem nada a ver com Deus, mas tem tudo a ver com o anticristo. Você já deve ter ouvido dizer que vão ganhar o mundo para Deus, algumas igrejas. Sim, o mundo será conquistado e ficará unido, mas não sob Deus. Será sob o reinado do anticristo. O cristão genuíno deve erguer os olhos para o céu e alegrar-se, sabendo que o dia da redenção está próximo. Continue testemunhando para os perdidos, obedecendo e servindo a Deus como Ele deseja. Os últimos dias serão marcados por uma apostasia da sã doutrina. E, juntamente com isso, haverá um aumento na frieza nos corações. O mundo não caminha para um grande reavivamento. Ao contrário, caminha para uma grande apostasia. O falso evangelho será aceito como parte dos ensinos da religião mundial apóstata. Isso ocorrerá imediatamente antes do aparecimento do anticristo. Estamos vivendo nesses dias agora. Em breve, a igreja, o corpo cristão genuíno, será arrebatado para estar com o Senhor nos céus. Após o arrebatamento, muitas igrejas não perderão uma parte significativa de seus membros. Com a remoção do restritor, o diabo estará livre para trazer o anticristo ao poder. Durante o reinado do anticristo, toda a sã doutrina será rejeitada e a enganação prevalecerá. Muitos acreditarão nas enganações e, portanto, serão condenados para sempre. No entanto, durante esse tempo, Deus também salvará muitas pessoas, pois elas precisarão escolher se aceitam ou rejeitam a salvação que é encontrada somente no Senhor Jesus. Conclusão. Mostramos que um coração duro e sem amor caminha com mãos dadas à rejeição da sã doutrina. Muitas que afirmam serem cristãos de verdade, na verdade são pessoas de coração frio, que não amam a sã doutrina. Elas soltam seu veneno contra aqueles que não abraçam seus erros e que as advertem sobre os perigos. Estamos também vivendo em dias de apostasia, não de reavivamento. Os falsos profetas estão dizendo que o reavivamento ocorrerá, mas isso não é verdade. O mundo está caminhando para os seus dias mais tenebrosos. Após o arrebatamento, o anticristo estará livre para ascender ao poder, durante o reinado do anticristo. Deus derramará terríveis juízos sobre os ímpios. À medida que o mundo avança no pecado e na apostasia, o amor de muitos esfriará. Haverá pessoas de coração frio dentro e fora da igreja, e essas pessoas rejeitam a sã doutrina e atacam e ofendem a qualquer um que se opõe às enganações que elas acolheram. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Não se sinta desanimado se encontrar pessoas de coração frio na igreja. Lembre-se que sua fé deve estar firmada no Senhor Jesus Cristo e não nas outras pessoas. Continue fazendo aquilo que é certo e deseje ansiosamente o breve retorno do Senhor Jesus para levar a sua igreja aos céus. Maranata, vem Senhor Jesus. Encerro aqui mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ajude na divulgação do Evangelho. Que Deus abençoe.